Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade. Hoje nós vamos dar dando seguimento aí no nosso conteúdo de Godot, né? Na nossa terceira aula de Godot. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre script, tá? Pessoal, antes da gente começar essa aula, eu quero estar informando, né, que a partir da próxima semana, para aqueles que puderem, né, estar comparecendo às aulas presenciais, nós vamos estar na escola, né, normalmente. E para aqueles que não estiverem, que forem assistir a aula de casa, as aulas elas serão ao vivo, tá? Durante o período o horário de aula de vocês, tá? Então eu vou fazer uma live, fazer uma stream direto da sala de aula para o YouTube, né? E vou estar disponibilizando o link lá no grupo, né? Para que vocês possam estar acompanhando ao vivo a aula. Até mesmo se vocês tiverem dúvidas ou coisas assim, vocês podem estar tirando essas dúvidas durante o horário da aula. Beleza? Ali durante o vídeo, né? Então é o seguinte, pessoal. Aqui dentro do Godot, para a gente começar a trabalhar com script, a gente vai entrar aqui na guia de script, né? E aí é o seguinte, pessoal. Deixa eu explicar aqui para vocês um pouquinho o que está acontecendo aqui, tá? Eu estou usando aqui o projeto, né? Que a gente tinha começado a desenvolver na última aula, né? Aquele Node 2D e tal. Você pode ver até pelo nome, aula 2 exemplo, né? Então, eu estou usando o mesmo modelo que a gente estava desenvolvendo na última aula, para que a gente possa estar trabalhando aqui. Não tem que fazer todo o processo de novo, de criar cena, criar um node e tal, tá? Então é o seguinte, então a gente vai estar trabalhando com script, né? Nesse caso seria o GDScript, que é a linguagem de programação do Godot. Essa linguagem, essa linguagem de script, ela é uma linguagem dinamicamente tipificada, tá? É um padrão, um tipo, né? Um tipo de linguagem mais útil para programadores que têm pouca experiência, né? Porque ela tem uma facilidade uma facilidade no aprendizado, ela tem uma facilidade também na leitura, ela não precisa necessariamente de compilação para testes, e também você pode estar fazendo alterações assim de forma mais prática, tá? Então é o seguinte, eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos o que significa o que, tá? A gente vai estar utilizando esse próprio modelo aqui do Godot para a gente estar realizando. Então vocês podem estar observando aqui que em algumas partes do texto começa com a hashtag, né? Começa com o símbolozinho do jogo da velha. Esse símbolozinho do jogo da velha, no começo de uma linha de texto, de código, representa aí um comentário, tá? Os comentários eles não vão ser interpretados quando o jogo for executado. Ele só serve mesmo para a gente colocar algum lembrete, algum tipo de comunicado, de comentário, né? Como o próprio nome já diz, para ficar mais fácil para a gente localizar e organizar as informações dentro do nosso jogo, dentro do nosso código, tá? Então todo texto, né, que for antecedido por uma hashtag, ele vai representar então um comentário que não vai aparecer dentro do nosso código, ele não vai ser executado, né, na hora que a gente for desenvolver o nosso jogo, beleza? Então isso é bem interessante, tá? Para a gente começar a desenvolver aqui o nosso código, eu vou pagar aqui esses comentários, né? E aqui, ó, a gente vai colocar a hashtag e vai escrever aqui então o seguinte comentário, ó: variáveis. Pode ser sem o acento, tá? Sem a situação, já que o programa é todo em inglês e na língua inglesa não existe os acentos, né? Não tem a necessidade de uso de acento. Então vocês podem fazer aqui também sem um acento, tá? Então aqui, ó, nós vamos começar a trabalhar com variáveis. Então a gente vai colocar aqui. Pois aqui até dá para colocar atribuição de valores, só para não ficarmos com dúvidas, tá? Então aqui, ó, variáveis sem atribuição de valores, tá? Nesse caso, o que são essas variáveis? As variáveis, elas são endereços de memória reservados para armazenamento de valores para uso posterior. Então, por exemplo, nesse caso, a gente pode estar criando valores específicos para o jogo, para o funcionamento do jogo, como a vida do personagem, o valor de velocidade de movimento, o valor de altura, né, de força, de pulo, tudo isso a gente pode estar desenvolvendo e criando aqui, tá? O valor, por exemplo, de um dano de uma bala, né, de uma munição dentro do jogo, tudo isso a gente pode estar desenvolvendo aqui nessa guia de variáveis, beleza?
Então é o seguinte, vamos lá. A primeira variável que a gente vai criar aqui vai ser a variável speed. Então a gente coloca assim, ó, var vel, né? Speed não, vai ser velocidade, né? Vai ser o movimento do personagem, tá? Então é o seguinte, essas variáveis aqui dentro da Godot Engine, pessoal, elas não precisam ser necessariamente tipificadas, tendo seu tipo aí identificado dependendo do valor armazenado, né? Então a gente vai ter alguns valores que é null, bool, int, float, string, tá? E uma variável ela deve começar com a palavra var, sempre com essa palavra var, com esse termo var, tá? Seguido do nome, levando em conta também, é claro, as regras para criação de variáveis. Então o valor, ele não é necessariamente atribuído na declaração, tá? Podendo ser atribuído também depois, tá? Então, caso vocês queiram, também é possível atribuir um valor logo que a variável ela for declarada, tá? Então aqui nesse caso, ó, vocês podem ver que a gente ainda não atribuiu o valor, a gente só tipificou o tipo de variável, beleza? Então, quando a gente for colocar a atribuição de valor, a gente sempre vai utilizar o símbolo de igual, mas a gente vai ver isso com calma, tá? Então, em primeira instância aqui, vamos definir aqui as variáveis não tipificadas. Então, ó, velocidade, né, que seria vel, speed e jump, tá? Então aqui vai ser as primeiras. E agora a gente vai colocar, então vocês viram que a primeira foi sem atribuição de valores, e aqui a gente vai colocar o comentário, variáveis com atribuição de valores, beleza? Então a gente tem nesse primeiro conjunto, né, de comandos aqui, variáveis sem atribuição de valores, e agora a gente vai estar desenvolvendo aí com atribuição de valores, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a variável chamada age, que seria aí basicamente a idade do personagem, tá? Seguinte, ó, agora vamos criar aqui uma variável diferente que vai ser a vida do nosso personagem. Então eu vou colocar aqui, ó, variável life, e aqui a gente atribui o valor que vai ser 3, né? Então essa variável life vai ter o valor 3, beleza? E aqui pra gente finalizar, a gente vai ter também o level, né, que é o nível do personagem, tá? Então vamos colocar aqui 1. OK? Então a gente aqui fez então as variáveis aqui com a atribuição direta de valores, OK? Então a gente tem aqui as atribuições aqui de valores, tá? Existem também as constantes que a gente vai trabalhar agora, tá? O que são as constantes? As constantes elas são semelhantes às variáveis, porém elas devem receber valor assim que declaradas, tá? Normalmente uma constante ela é escrita em maiúsculas e precedida da palavra reservada const, o que ajuda, né, a diferenciá-las aí das variáveis, beleza? Então vamos lá, ó, lembrando que esses valores então aqui de variáveis, antes da gente falar de constantes, esses valores aqui de variáveis, eles são editáveis, né? Então você pode modificar como você bem entender ou como você preferir, certo? Seria mais ou menos isso, tá? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, e você pode colocar outras também, né? Se o seu jogo não tiver essas variáveis, não significa que você precisa colocar isso sempre, tá? Isso aqui são exemplos, beleza, pessoal? Tanto esse quanto aqui de cima. Talvez esse aqui de cima seja realmente necessário, tá? O vel, speed, jump, talvez seja realmente necessário, dependendo do tipo de jogo que você for desenvolver, né? Às vezes você está querendo desenvolver um jogo, sei lá, de cartas, aí talvez de repente isso não seja necessário, né? Criar variáveis para velocidade, enfim, de pulo, por exemplo, não vai ser necessário, ok? Então varia muito do tipo de jogo que você está desenvolvendo, né? Então vamos trabalhar então com as constantes aqui. Eu vou criar então um comentário para separar, lembrando que esses comentários eles vão ajudar a gente a organizar a nossa programação, né? Então vamos lá. Para trabalhar com constante, então a gente vai fazer o seguinte, ó, const. Vamos escrever então o valor, né? Qual que seria aí a atribuição do valor da constante? A gente vai escrever ela como dito, tudo em maiúsculo, tá? Então aqui máxima speed.
E eu vou colocar aqui 700. Vamos colocar aqui uma outra constante. É só a constante mesmo, né? A constante por si só a gente coloca maiúsculo, tá? O restante pode deixar em minúsculo. Então aqui, ó, aceleração, acceleration, vamos pôr 1000. E vou colocar aqui uma constante. Deceleration. Desaceleração. Certo? Então tá aqui. Então aqui a gente tem exemplos de constantes, tá? São constantes, como o próprio nome diz, ele representa então valores que eles vão ser constantes durante todo o jogo, tá? Então esses valores eles não mudam. Já as variáveis eles podem alterar, né? Porque, por exemplo, a vida do personagem ela pode alterar, né? Então o personagem ali pode tomar um dano e esse valor ele vai ser diminuído, ou então de repente ele pode evoluir, né? No decorrer do jogo e esse valor de vida dele é aumentando, tá? Agora a aceleração, a desaceleração e a velocidade máxima, esses valores eles vão ser constantes, tá? Ele não vai alterar durante todo o jogo, por isso que tem esse nome, beleza? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, ok? Bom, agora vamos trabalhar com saída de dados, tá? Para mostrar os dados na tela do programa, a gente vai usar a função print, tá? Então aqui, ó, dentro do função aqui, tá vendo? Func_red, esse comando aqui ele já está escrito no script, então a gente não precisa alterar. Se vocês quiserem, vocês podem apertar o Tab aqui para dar uma tabulada, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, print minúsculo. Vocês podem observar que o próprio digitador ali do Godot, né? Ele já apresenta aqui para mim alguns comandos pré-escritos, se eu quiser continuar, né, desenvolvendo o código. Então vamos lá. Então é o seguinte, dentro dessa função print, nós podemos usar textos, né? E nesse caso esses textos eles têm que ser colocados dentro de aspas ou então o apóstrofo. O apóstrofo é aquela aspa única assim, tá? E as aspas duplas normais, né, que seriam essas, as aspas normais, né, que seriam essas com dois risquinhos, beleza? Então assim, tudo que a gente for colocar dentro desse parênteses, tá? Aqui que a gente tem que sempre abrir quando a gente fala do print, tem que ser colocado então entre aspas, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, simples basicão, vamos colocar qualquer coisa aqui. Olá, mundo. Vou colocar assim. Olá, mundo. E não pode esquecer de fechar as aspas. Beleza? Tá aqui então o nosso print. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Aqui a gente poderia colocar para pre-project. Ele vai fazer um debug ali, né? Vai fazer um debug para ver se tem algum tipo de erro de compilação. Não, tá tudo certo, né? O código está escrito corretamente, certo? Então seria basicamente isso. Só um detalhe aqui. Na hora que a gente for desenvolver para outros tipos de outros tipos de variáveis, todas vão ficar aqui dentro, né? Porque a gente pode estar atribuindo já o valor, beleza? Seria a melhor maneira, digamos assim, de a gente estar desenvolvendo esse tipo de atributo, né, do personagem, beleza? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, se a gente quisesse... Então é o seguinte, se nós quiséssemos que algum resultado, né, até mesmo alguma dessas variáveis, os valores de alguma das variáveis apresentasse na nossa tela,
O meu aqui, pessoal, tá dando algum erro, eu não sei o que está acontecendo, já tentei verificar aqui várias vezes, mas ele não vai, ó, porque qual que era o que deveria acontecer? A gente, com o print aqui determinado, a gente apertaria o botão de executar, né, para executar a cena, e aqui, ó, em Debug Process Start, e aqui embaixo deveria estar apresentando esse texto aqui, ó, Hello World, tá? Então, por exemplo, eu quero que na tela apareça a vida do meu personagem. Então eu escreveria aqui, ó, vida, que é assim que eu quero que apareça, vida. E o valor, coloco entre uma vírgula aqui, eu colocaria life, que é a variável que eu quero que apareça, né? Então, pera aí. Aqui, ó, life. Oh, cliquei errado. Opa. Nossa, tá difícil aqui. Life. Então é o seguinte, eu quero que apareça assim o vida, e aí eu gostaria que fizesse isso, né? Vida, e aí do lado aparecesse o valor de vida, que é 3. Só que na hora que eu vou fazer aqui o debut, ó, vou salvar aqui até pra vocês verem, salvar, save, tá? Vou parar aqui o debut, vou limpar aqui e vou dar o executar. Ó, ele executa a cena, porém no meu aqui ele não tá dando, não tá aparecendo o comentário, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver o que pode estar acontecendo. Mas é o seguinte, pessoal, é basicamente isso, tá? Não tem erro. Nem tá apresentando erro aqui, porque se estivesse apresentando algum erro, como eu já expliquei em outra aula, ele não deixaria nem eu fazer, né, o debut, ele já ia aparecer aqui direto, tá? Não tá dando, não sei o que tá acontecendo, tá? Não sei se é o programa, não sei o que tá acontecendo aqui, mas deveria estar apresentando esse texto aqui embaixo, tá? Indicando aí que o código tá rodando no jogo. Eu vou dar uma olhadinha nisso, qualquer coisa na próxima aula eu explico para vocês o que aconteceu, tá? Enquanto isso, pessoal, vocês podem estar fazendo a atividade da página 57 do livro, tá? E a plataforma. Se vocês quiserem testar, fazer o exercício prático da página 56, pode tentar. Talvez seja um pouco complexo, tá? Até porque, assim, sendo bem franco com vocês, a apostila ela não explica muito bem essa parte ou pelo menos não é muito clara nessa parte de script, que deveria ser, que talvez é a parte mais importante de games, assim, que vocês vão trabalhar, né? Que vão ter que trabalhar, que é programação. E eu achei que não foi muito claro aqui. Mas tudo bem, talvez seja porque seja em partes, enfim. A gente vai vendo isso com calma, tá? Então, por enquanto, eu respondo apenas a página 57, tá? Então, hoje nós falamos sobre variáveis, sobre as variáveis, tanto aquelas sem atribuição de valores quanto a contribuição de valores. Lembrando que variáveis, ela não é obrigatório você colocar o valor já no início do jogo, né? No início da sua programação. Você pode colocar isso posteriormente. Falamos também um pouquinho sobre constantes, né? E sobre a saída de dados. Infelizmente que eu não sei porque ela não deu certo, né? Só a saída de dados aqui que deu algum bug, né? Deu algum problema aqui que não rolou aqui de estar saindo tá apresentando o texto, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha e depois eu aviso vocês, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de aula de hoje. Não esqueçam de deixar o ok. E semana que vem a gente continua fazendo a aula ao vivo. Talvez, por ser ao vivo, eu consiga fazer até um pouco mais extensa, né, o conteúdo. E a gente vai vendo junto e tal. E fazendo junto pelo menos essa parte de programação. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Até semana que vem a gente continua. Tchau, tchau.